Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Júlio Alexandre e esta é a live do Ministério Expressão de Louvor. E hoje eu quero falar sobre Apocalipse. Vamos orar? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador nosso. Ó Deus, que o Senhor nesta noite nos proteja e que a sua misericórdia esteja conosco. Abençoe a nossa caminhada. Abençoe, Senhor, a nossa vida, ó Pai. Senhor, os dias são maus. O Senhor é quem nos guarda, quem nos protege, é quem nos abençoa. E em Tua presença estamos seguros. E em Teu nome, Senhor, nós louvamos a Tua pessoa bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bom, vamos falar sobre Apocalipse, vamos falar sobre este livro. Toda terça-feira nós vamos nos reunir para falar sobre Apocalipse e a importância deste livro em nossa vida, a importância deste livro em nossa caminhada de fé, tá bom? Então, Apocalipse seria um livro fechado? Ele teria um mistério oculto nele? As pessoas, elas não conhecem o livro de Apocalipse, nem o seu texto, porque elas não leem. Elas têm dificuldade para ler Apocalipse, né? Ou acham que este livro é um livro difícil, né, de se entender, ou pensa que se trata de um livro que apenas registra tragédias sem fim. Então, muitas delas, e incluindo muitos cristãos, têm receio de ler Apocalipse, né? Só que, desde o surgimento do livro, do registro escrito de Apocalipse, das visões de João na ilha de Patmos, esse livro ele foi lido como uma referência de esperança, um referencial de esperança. E ele foi divulgado como este referencial para que os discípulos e discípulas de Jesus fortalecessem a sua confiança em Jesus, a sua coragem de insistir na lealdade a Jesus Cristo, né? E seguissem a Ele com uma compreensão renovada, né, de quem ele era, né, de quem ele realmente representava para o discipulado. Então, o livro de Apocalipse, ele foi um livro, e é um livro, e será, né, até o retorno de Jesus, um livro que deve ser lido nessa perspectiva da esperança, né, do fortalecimento da fé e da coragem, né, de persistir, independentemente do que aconteça, persistir em seguir a Jesus, em ser leal a Ele, né? E no Apocalipse, Deus, e somente Deus, está no controle de todos os eventos, desde o início até o fim, né? Desde a visão de João, o Senhor está dizendo que Ele está no controle, Ele controla todos os eventos relacionados à vida do ser humano, né? E nada está fora dos eventos, nada está fora do controle de Deus, nada está fora da ação de Deus, do poder de Deus. Então Deus está no controle, Deus está controlando toda a situação. Então isso mostra uma coisa importante, e principalmente, né, enquanto eu estou falando com vocês nesta live, o mundo inteiro está vivenciando um período, né, de epidemia, né, como registro do Covid-19, mas Deus está no controle, está e estará no controle dos eventos, né, que acontecem no mundo, tá bom? E mesmo que haja, né, tristezas, Deus, e no tempo dele, não no seu tempo, no tempo do ser humano,
O ser humano perde o controle, mas Deus não perde este controle, né? Então, no momento de Deus, Ele vai enxugar as lágrimas, né? Ele vai parar, Ele vai fazer cessar todo o sofrimento, né? Daqueles que o adoram, daqueles que seguem a Jesus, daqueles que são leais a Ele, né? E o Senhor, no tempo dele, reunirá, né, os seus adoradores junto a Ele, né? Esta é a vida eterna. A vida eterna não é estar em um lugar, né? A vida eterna é estar junto com Deus, é estar reunido a Ele, né? Estar reunido, porque Deus é o referencial da vida, né? Em Deus está a vida, né? Então, o Senhor é quem nos chama para esta vida e nós nos reuniremos com Ele. Não só nós, mas todos e todas que adoram, né, ao Senhor, que adoraram passado, que adoram presente e que adorarão futuro ao Senhor, né? E são discípulos e discípulas do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? João é o autor deste livro, né? Em três registros, João ele se coloca, né, como aquele que está narrando, né, está na narrativa, né, das suas visões. Então, no Apocalipse, no capítulo 1, se você quiser abrir aí, e no versículo 1, está escrito assim: este registro escrito apresenta acontecimentos que Jesus, o Cristo, revelou. Foi Deus, o Pai, quem revelou a ele, para que ele revelasse aos seus discípulos e discípulas o que em breve iria acontecer. Jesus enviou o seu mensageiro para revelar estes acontecimentos a João, seu discípulo. Então, João é aquele que está recebendo a revelação. Deus revelou os acontecimentos que iriam acontecer a Jesus. Jesus entregou estes acontecimentos ao seu mensageiro para que ele revelasse a João. E João deveria registrar estes acontecimentos e transmitir à comunidade de discípulos, né, espalhado na região da Ásia Menor, como início, né, que é agora uma parte da Turquia, e esses discípulos iriam divulgar essas revelações e assim, né, essas revelações chegam até nós no dia de hoje. Também Apocalipse capítulo 1, versículo 9 diz assim: eu sou João, irmão de todos vocês. Sou discípulo de Jesus e, como vocês, participo do governo dele, suportando o sofrimento com paciência. Eu estava exilado em Pátimos e o meu exílio ali era porque eu anuncio o evangelho revelado por Deus através de Jesus. Então João ele se identifica como um participante, né? Um participante dos mesmos sofrimentos que todos os discípulos e discípulas estão enfrentando naquele momento, né? E a humildade dele é tanta que ele não arroga a si, né, nenhuma prepotência, dizendo eu sou João que tive essas revelações e eu sou superior a vocês. Não. Ele é participante, ele é igual ao grupo de discípulos aos quais ele está se dirigindo, né? E ele é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ele também participa das aflições, dos momentos difíceis, né? E ele está junto com eles, na mesma fé, na mesma convicção, na mesma lealdade, adorando a um só Deus, esperando a revelação do Messias, o aparecimento do Messias, do Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse 22, versículo 8, também João, ele se identifica dizendo: eu, João, ouvi e vi tudo o que me foi revelado. E quando a revelação chegou ao fim,
caí de joelhos aos pés do mensageiro, que me revelou tudo isso, e eu ia adorá-lo. Né? João, ele é o que ouviu e viu, de primeira mão, né? Pela ótica agora de Deus, né? Pela ótica espiritual. Deus abre, descortina o mundo espiritual para João. E ele é quem vê e ouve tudo aquilo a qual ele registra, né? E ele agora é aquele anunciador dos eventos que acontecem e que acontecerão, né? E da intervenção de Deus no mundo. Então, Apocalipse ele tem esse significado de revelação, né? De tirar o que está escondido, né? De tirar aquilo que estava oculto, mostrar, colocar luz, revelar. Né? Então ele tem esse significado. Por isso que não é um livro oculto, um livro fechado, um livro misterioso, né? Um livro tão difícil de se ler. Né? Por que o Espírito de Deus, através dos vários concílios, né? Determinou que este livro pudesse estar no cânon sagrado, né? No conjunto de livros da Bíblia a qual nós temos? Porque é importante para a fé, é importante para a compreensão da aliança de Deus com aqueles e aquelas que estão servindo a Ele, tá bom? Então, o que iria ser revelado era Jesus. Jesus que retorna, não agora como uma criança que nasce na manjedoura, mas ele retorna agora como o Rei absoluto de toda a criação, né? E o impacto do retorno de Jesus Cristo, né, é o impacto que vai afetar o universo total e absoluto, como também o planeta Terra e a vida dos seres humanos, né, que habitam no planeta. Então, o impacto do retorno de Jesus será total, né? É um impacto universal, né? Um impacto planetário e um impacto que vai afetar, né, tanto a vida do ser humano, a natureza como tal, né? Fauna, flora, tudo isso vai ser impactado pelo retorno de Jesus como o Rei absoluto de toda a criação, de todo o universo. Né? E o registro de João, ele é enviado às comunidades, né? De parte ali da Ásia Menor. Né? E estas 7 comunidades vão ser, né, o alvo dos escritos de João. Né? E estas comunidades de cristãos e cristãs, discípulos e discípulas, estavam em perseguição, né, pelo governo romano. Né? E é sensato compreender que neste momento da perseguição, né, Roma institui o culto ao imperador. Né? O imperador deve ser honrado como uma espécie de divindade. Né? Só que isso vai contra os cristãos, né? Porque para os discípulos de Jesus, Jesus era o único Senhor, era o único Deus deles, né? E esse Senhor e Salvador não tinha rivalidade, não tinha rivais, né? Então, respeitavam sim o imperador, respeitavam sim o governo, mas a adoração estava somente ao Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e ao Deus Espírito Santo. Algumas interpretações, né, que se você ler algum estudo sobre Apocalipse, você verá algumas interpretações deste livro, né? Porque há várias nuances de compreensão relacionadas a este livro. Uma delas é que algumas pessoas acham que as visões de João já foram realizadas, né? Enquanto ele e os primeiros discípulos viveram. Tá? Então, já se concretizou. Alguns acham que já se concretizou. Outros acham que estas visões
ainda estão se realizando. Desde quando ele viu, né? Quando ele ouviu, quando ele registrou, né, essas visões, alguns acham que essas visões estão se concretizando, não só no tempo dele, mas também para o futuro, até o final do mundo. Elas vão gradativamente se realizando. Também há pessoas que acham que as visões são uma ponte, né? São simbólicas, são pontes para acontecimentos reais que aconteceram no tempo da vida de João, né? E vão acontecendo mediante a história do ser humano, a história das pessoas, a história do mundo, né? Até os acontecimentos futuros. Outras entendem que as visões são como uma mensagem, são mensagens para encorajar os discípulos e discípulas para que estes e estas sejam leais e continuem sendo leais ao Senhor Jesus Cristo. E há também pessoas que entendem que as visões de João ainda irão se cumprir, não se cumpriram, mas irão se cumprir em um futuro próximo. Então há muitas nuances a respeito de Apocalipse e daquilo que eles estão olhando neste livro, né? Mas uma coisa é certa, dentre todas essas nuances de interpretações, né, de compreensões em relação ao livro de Apocalipse, uma coisa é certa: o Senhor ao final triunfará. O Senhor ao final, né, estará recebendo a adoração, tanto daqueles que o adoram, daqueles que o reconhecem como Senhor, como Salvador, como Deus, como aqueles que não adoram, não reconhecem. Toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E as visões de João, elas têm algumas motivações. Primeiro, registrar as revelações de Deus, né? Então é uma visualização do que está acontecendo. Ele vê e ele ouve, né? Então ele está nesta esfera, uma esfera além terra, né? E ele está vendo e ouvindo aquilo que está acontecendo, visto que não são homens, não são seres humanos que estão falando algo a ele, que estão revelando algo a ele, mas é o próprio Deus, né? Através do seu anjo, né? É o próprio Senhor Jesus, através deste mensageiro, que está mostrando fatos e acontecimentos que vão, né, se desenrolando diante da visão de João, né? E ele vai ouvindo aquilo que está acontecendo. Então ele registra isto para enviar esse registro, né, para preservar aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu. Também a motivação é produzir despertamento espiritual. Então João quer que as pessoas despertem, as pessoas tenham despertamento, elas se voltem a Deus, elas acordem, elas despertem de um sono, de um afastamento de Deus, e elas retornem ao Senhor. Também as motivações são informar e orientar as comunidades de discípulos do que iria acontecer, né? Porque ninguém descobriu Apocalipse no quesito terra, né? Então, foi Deus quem revelou. Foi Deus. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou isto através do seu Espírito Santo, que conhece a profundidade de Deus, que conhece o coração do Pai. Então esta revelação é dada por Deus e João informa isso, né? E orienta as comunidades de discípulos e discípulas do que iria acontecer, né? Porque havia problemas, né? Problemas. Estes homens e mulheres que haviam se decidido a caminhar com Jesus Cristo, eles e elas, né, esse grupo de pessoas, e dentro deste grupo, pessoas
haviam assimilado, e sido influenciados por ensinamentos que, em vez de aproximá-los de Jesus, estava afastando estas pessoas dele, né? Estava distanciando estas pessoas dele, né? E outros discípulos, discípulas, se tornavam apáticos, se tornavam indiferentes, né? Diante da vida de santificação, né? Então estavam indiferentes a isso. É como se houvesse um esfriamento, né, no seu relacionamento com Deus, né? Algumas estavam influenciadas por uma visão de mundo totalmente pagã, né? Totalmente diabólica, totalmente distorcida. Então era necessário que o João ele pudesse, né, trazer uma orientação segura, uma exortação, uma chamada de atenção até, né, e Jesus Cristo através dele, para que essas pessoas voltassem, né, retornassem à comunhão com Deus, né? Então, porque o perigo era que essas pessoas se tornassem pessoas rebeldes, desobedientes a Deus, né? E Jesus, ele vai denunciar através daquilo que ele revela para João, ele vai denunciar esse afastamento desta comunidade de discípulos. E ele chama, né, olha o amor de Jesus Cristo por nós, né? Ele chama novamente esses discípulos e discípulas de volta à comunhão, né? Ele alerta esses discípulos da consequência de estar afastados dele, de estar afastados, né, do Senhor. Lembra que o Senhor Jesus, ele antes da sua crucificação disse que ele era, né, a árvore e que nós, enxertados nele, somos os ramos, né, e que sem ele nada poderíamos fazer. É isso que ele está dizendo, né? Então Jesus está denunciando este afastamento, né? E também o Senhor Jesus está fortalecendo a confiança dos discípulos, né, fiéis, e está elogiando, né, a constância do amor desses discípulos, né, a lealdade deles e delas, está orientando a eles e a elas a permanecerem constantes, né, mesmo se tivessem que morrer pela causa. Então isso é muito importante dentro do livro de Apocalipse. Eu quero falar um pouquinho agora da visão geral, né, deste livro, né? Primeiro, o Messias ele é rejeitado. E esse Messias rejeitado e que é assassinado, né, morto, ele volta à vida. Então o Senhor Jesus, ele sendo o Messias, né, um Cristo rejeitado e morto, assassinado pela crucificação, volta à vida. E ele recebe a maior honra de Deus, o Pai, né? Então Jesus é o único que tem o governo, que tem o domínio de toda a criação, né? Então ele tem a posse de tudo, né? Você vai entender isso quando a canção lá no céu ela é entoada. Digno é o Cordeiro, né, de tomar o livro e de abrir, né, quebrar os seus selos. Por quê? Porque ele tem todo o domínio, ele tem todo o governo da criação. Ele é o único que poderia fazer aquilo. E ele, né, irá retornar. E no seu retorno, o Senhor vai sentenciar de vez, né, punir de vez toda a desobediência que nós conhecemos como pecado, tanto a morte quanto o diabo, né? O diabo já é vencido, mas no retorno do Senhor como Rei absoluto, né, ele será sentenciado ao sofrimento eterno, né, à punição eterna, né? Então o diabo, né, que tem o símbolo de dragão, de serpente, né, e os seus apoiadores que vão sendo pautados como besta, como anticristo, como falso profeta, né? Eles vão se posicionar para resistir ao Messias, né? Para resistir
ao retorno do Messias para tomar, né? Porque Jesus diz: todo o poder me é dado nos céus e a terra. E agora ele vem para reivindicar isso, né? Para fazer valer este poder. E o diabo e a besta, o anticristo, o falso profeta e todos os seguidores de Satanás vão tentar se posicionar para resistir ao Senhor. Mas as forças deles serão anuladas e serão destruídas, né? E estes símbolos, né, são uma referência. Depois nós vamos comentar isso em um outro momento. São uma referência de algo real, né, que estava acontecendo no tempo de João, que está acontecendo hoje e que vai acontecer, né? E estes eventos, né, e estes acontecimentos estão moldando o planeta, né? E Jesus, ele, ao retornar, né, o Senhor, ele retorna como rei sobre os reis e Senhor sobre os senhores, né? O Senhor Jesus aparece a João de modo diferente do que ele era, né? Então, toda a revelação do Senhor Jesus é simbólica. Cada ato do aparecimento de Jesus, né? Cada especificidade do aparecimento de Jesus, olhos como de fogo, cabelos brancos, e aí vai, né? Depois nós também vamos falar sobre isso. Tem uma finalidade, né? Uma finalidade. Mas o que você precisa compreender é que ao aparecer a João em Pátimos, o Senhor está dizendo que ele tem todo o controle sobre os seus discípulos, todo o controle sobre a igreja. Graças a Deus, a igreja é do Senhor Jesus. E ele disse algo que vale hoje, né? Que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele, né? E louvado seja Deus por isso, né? Satanás intenta destruir os discípulos e discípulas de Jesus, mas a igreja é dele, a igreja é do Senhor, a igreja é de Jesus Cristo, né? E o adversário não pode, de modo algum, destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? E aos discípulos é revelado, né, onde eles estão sendo leais, né? Então Jesus, ele toma as atitudes, o comportamento, o pensamento, a visão de mundo do grupo de discípulos e ele mostra aquilo que é elogiável e aquilo que não é, né? Então há diversos elogios e diversas críticas em relação ao comportamento e à visão de mundo da comunidade de discípulos. Onde há fidelidade e lealdade, claro que vai haver elogio. Onde há infidelidade, ou seja, deslealdade, então o Senhor vai criticar, né? E não é só uma crítica, né? E não é só um elogio, mas para aqueles que o Senhor critica e também para aqueles que o Senhor está elogiando, há um convite, né? Para que aqueles que são infiéis, são desleais, se voltem à razão e se comprometam de novo com o Senhor, né? Porque o Senhor Jesus está criticando estas pessoas. Está criticando por quê? Porque estas pessoas, elas estão com um tipo de comportamento que os afasta do caminho, né? Então, a mensagem principal de Apocalipse é: preste atenção, ouça o que é dito, se arrependa da sua desobediência e do seu afastamento de Jesus Cristo, retorne a lealdade a Ele, tá? Seja leal, mesmo se você for ameaçado de morte, o Senhor Jesus irá te recompensar. Então, não se afaste do Senhor. Em momentos de angústia, de dificuldade, de tristeza, não se afaste do Senhor. É a mensagem de Apocalipse, né? Então, os elogios do Senhor Jesus, e não é elogio de um para com o outro, não, é elogio de Deus.
né? Porque se Deus te critica, não importa quem está te elogiando. Se Deus te elogia, não importa quem está te criticando, né? Então, os elogios e as advertências do Senhor Jesus Cristo servem para os discípulos e discípulas, mas não só lá no primeiro século, em todo momento da história da igreja, estes elogios servem para os discípulos. E onde quer que estejam, né, esta mensagem será uma mensagem universal, tá bom? Então, eu não vou me estender mais sobre este assunto. Terça-feira que vem, eu quero continuar esta mensagem, tá bom? Então, nós estamos tendo essa live, né, pelo Facebook, mas estamos gravando também pelo YouTube. Eu vou pedir para que o Natan ele desligue agora essa do YouTube e nós continuaremos com a nossa live aí no Face.